boa noite. Sejam muito bem-vindos nesse mini curso que vai ocorrer hoje. Meu nome é Moisés. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as estratégias computacionais e como a gente pode estar aplicando essas estratégias na priorização de potenciais compostos bioativos, o que acaba mexendo também um pouco com pesquisa e desenvolvimento, tanto na parte acadêmica como também dentro da indústria farmacêutica. Desde já, eu gostaria de agradecer ao convite pela Rede Bionorte e também pela ABQ Regional do Amapá, não é? Em nome do professor Cleidson Breno. Então, desde já, o meu muito obrigado pelo convite. Hoje é uma noite que vai prometer muito conhecimento e eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu estou para a gente estar podendo realizar este bate-papo sobre esse tema de grande relevância para a nossa sociedade, não é? Inicialmente, pessoal, eu sou Moisés, como eu falei, minha formação é em farmácia, com habilitação generalista, e desde a graduação, que eu estou envolvido na parte de iniciação científica na área de desenvolvimento racional de novos medicamentos, de novos fármacos, onde desde 2016 que eu aplico as estratégias computacionais em busca de moléculas líderes, moléculas que venham ter algum tipo de atividade biológica frente a um alvo específico. Além disso, iniciei o mestrado também, logo após a minha formação, mestrado em ciências farmacêuticas, entretanto, dentro da mesma linha de pesquisa, de priorização e desenvolvimento de novos medicamentos, e atualmente sou estudante de doutorado em biotecnologia, também seguindo essa linha do desenvolvimento de novos fármacos, do drug design. Adicionalmente, eu venho desenvolvendo atividades profissionais dentro da indústria farmacêutica, entretanto, na parte de farmacovigilância, que seriam aqueles ensaios de fase 4, os ensaios clínicos de fase 4, onde a gente observa a segurança do medicamento dentro da sociedade, como ele vai se comportar frente à sociedade. Hoje, então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre P&D no Brasil, o porquê a gente deve estar investindo em P&D, onde é que estão os investimentos de P&D, onde é que estão os recursos humanos de P&D, quais são as perspectivas dessa área aqui no Brasil, e, em seguida, vamos adentrar na parte do drug design, dessas estratégias computacionais, primeiramente estudando aquelas estratégias que são baseadas no ligante, em ligantes ativos, e em seguida aquelas estratégias computacionais baseadas no alvo molecular, no receptor. E finalizando também com um pouquinho sobre mecânica molecular, que seria a aplicação da dinâmica molecular nesses estudos do desenvolvimento de novos medicamentos. Então, minha gente, onde estão atualmente os investimentos de P&D no Brasil? A gente sabe que é uma área que demanda custo, não só financeiro, como de tempo. Então, as pesquisas e desenvolvimento seja de novos produtos, seja de uma molécula, de uma patente, isso demanda recurso, não somente financeiro, mas também tempo para isso, e acaba que esses recursos, muitas vezes, eles são processos que são onerosos, e dessa forma, isso faz com que o P&D no Brasil seja um pouco difícil de ocorrer.
onde o governo ele entra com um papel muito importante no financiamento da pesquisa, principalmente na parte das universidades públicas, não é? E acaba também que, a depender da região, a gente vai ter algumas diferenças desses investimentos. Sendo que no nosso último dado extraído do Ministério, do, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos que a região Sudeste é aquela região que está recebendo a maior quantidade de investimentos, tanto financeiros quanto de recursos humanos, para o desenvolvimento de novas tecnologias, para o desenvolvimento de ciência, sendo seguida da região Nordeste, região Sul, Centro-Oeste e Norte. E quando nós trazemos para, de fato, o PID, esse padrão se segue. Primeiramente, a região Sudeste. Existe uma certa inversão entre a região Norte e a Sul, onde a região Sul é a segunda região que está a maior concentração de investimento de pesquisa e desenvolvimento, sendo seguida da Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Isso mostra, minha gente, que o nosso país, apesar do investimento que tem em algumas regiões, é necessário que esse investimento seja maior e seja mais disseminado, seja mais homogêneo. E quando a gente traz onde esses recursos eles estão sendo aplicados para cada região, nós podemos ver que são principalmente nas pós-graduações, que é onde, de fato, a pesquisa pode estar ocorrendo dentro do ambiente acadêmico, na parte da pós-graduação, onde, do total, nós podemos visualizar que, no decorrer do tempo, dos últimos 20 anos, desde os anos 2000, no gráfico até 2019, é predominante um investimento em instituições que são federais e estaduais, enquanto a gente não consegue visualizar ainda um grande investimento de P&D sendo aplicado em pós-graduações de instituições particulares. Como nós falamos anteriormente, esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, além do tempo que demanda na pesquisa, muitas pesquisas elas ocorrem de forma fracionada em diversos projetos para que haja uma continuidade do desenvolvimento dessa linha de pesquisa, justamente por conta do tempo, que para a gente conseguir chegar a um resultado final, realmente, às vezes pode chegar a demorar de 5, 10 a 15 anos de pesquisa para a gente chegar no objeto final. E, além do tempo, a gente vai ter a questão financeira. É muito oneroso conseguir manter a pesquisa e o desenvolvimento, conseguir ter equipamentos, conseguir ter um laboratório, possuir tanto equipamentos quanto reagentes de qualidade, e também a própria capacitação dos recursos humanos, a capacitação do pesquisador que vai estar na frente, seja do laboratório, seja do centro de pesquisa. Os nossos recursos humanos em pesquisa e desenvolvimento são, em sua maioria, do ensino superior, onde dentro do ensino superior, 80% do contingente
estar na pós-graduação, seja estudante de mestrado ou estudante de doutorado, enquanto a gente vai seguir para a parte dos recursos humanos da parte empresarial, a gente consegue ver que existe uma grande discrepância de recursos humanos quando a gente compara o empresarial, que seria a indústria, seria algum centro privado que vai estar desenvolvendo a pesquisa, e a instituição pública, que são, em sua maioria, as universidades públicas e alguns laboratórios, como, por exemplo, os centros de pesquisas da Fiocruz. Adicionalmente, pessoal, uma das formas que a gente tem de visualizar como a pesquisa do Brasil está sendo conduzida, se essa pesquisa que está sendo feita no Brasil é uma pesquisa de qualidade, é através da quantidade de artigos que estão sendo indexados em periódicos mundiais, onde nos últimos 20 anos houve uma ascensão do número de periódicos que foram indexados do número de artigos que estão sendo indexados em periódicos internacionais. Sendo que o Brasil, quando ele é comparado ao mundo, no ano de 2020, ele está representando em torno de 2,76% da quantidade de artigos em relação ao mundo que foram depositados. E quando nós trazemos isso para uma realidade da América Latina, o Brasil ele vem sendo destaque desde a década de 90, representando uma porcentagem de mais de 50% da quantidade de artigos referentes à América Latina. Então, a gente vê que nossa pesquisa, quando a gente fala de América Latina, é uma pesquisa muito expressiva, e quando a gente fala de mundo, nós estamos avançando cada vez mais. E aí a gente vem para aquela questão, por que então a gente deve estar utilizando as estratégias computacionais? Nós sabemos que a pesquisa ou o desenvolvimento, seja de uma metodologia, seja de um medicamento, ela vai demandar tempo, seja 5, 10, 15 anos, e dentro desse tempo, a gente vai ter diversas etapas, onde cada etapa da pesquisa vai demandar um tipo de teste, um tipo de recurso humano, um tipo de pessoal que esteja especializado para desenvolver a respectiva etapa, até a gente conseguir chegar no produto final. Então, quando a gente pensa em triagem para aprovação de novos medicamentos, nós podemos visualizar uma pirâmide, um fluxo relacionado do tempo decorrido e a quantidade de moléculas de compostos que a gente pode estar priorizando, onde num número, por exemplo, no número de 10 mil moléculas promissoras, sendo que essas 10 mil moléculas promissoras, elas foram priorizadas inicialmente através da pesquisa de base, sendo que essa pesquisa de base existem diversas estratégias que a gente pode estar utilizando para a seleção de moléculas que venham ser realmente interessantes, que venham ter, de fato, uma atividade biológica, e também, além da atividade biológica, uma atividade apresente segurança para uso,
dentro dessa pesquisa, dentre as estratégias, no caso, a gente vai ter as estratégias computacionais. Então, após essa pesquisa de base que a gente pode estar realizando, digamos que dessas 10.250 moléculas foram aprovadas para a próxima etapa, onde de fato vai acontecer aqueles testes biológicos, os ensaios clínicos, os ensaios pré-clínicos, onde nesses ensaios a gente pode estar utilizando, seja modelos animais de teste, e até chegar aos modelos humanos, nos ensaios clínicos, onde de fato a gente vai conseguir observar qual a eficácia e a segurança deste novo medicamento, deste novo produto para o ser humano. Mesmo que a gente esteja aplicando esses testes em modelos animais, em estratégias computacionais para a predição de farmacodinâmica, para a predição da toxicinética, quando a gente realiza esses ensaios diretamente no ser humano, a gente pode observar um perfil diferente do que se a gente observou nas etapas anteriores. É muito importante a gente realizar essas etapas anteriores, seja na etapa da pesquisa de base, seja na etapa dos ensaios pré-clínicos, pois a gente consegue reduzir a exposição de compostos que ou venham ser ineficazes ou compostos que venham apresentar algum risco à saúde nos ensaios clínicos. Então, é muito importante a gente ter essas etapas prévias, que a gente consegue garantir a gente consegue garantir uma maior assertividade quando a gente fala em segurança e eficácia. E, apesar dessas etapas, quando a gente consegue chegar num único produto, num medicamento, isso já chegou num custo médio que varia de 1 a 2 bilhões de reais. É muito dinheiro e um período de tempo muito longo para a gente conseguir trazer inovações ao mercado. E assim, a gente pode estar aplicando algumas estratégias que venham fazer com que esse processo seja mais rápido do que se a gente fosse realizar o teste diretamente com o ser humano de cada molécula no universo das 10.000 moléculas. A gente consegue economizar reagente, a gente consegue economizar tempo, a gente economiza recursos humanos. Uma outra vertente relacionada a estratégias computacionais é quando a gente fala no aumento da segurança do que a gente está sendo testado. Então, por exemplo, como a gente não sabe se se um medicamento ou as moléculas que vão ser testadas no ser humano realmente são moléculas seguras, a gente poderia estar utilizando os modelos animais, no caso, os testes em vivo, e também a gente poderia estar utilizando outros modelos, que seriam testes in vitro, que venham a reduzir a quantidade de animal que a gente estaria utilizando também nesses testes, não é? E a gente tem também existem diversos órgãos internacionais, os quais eles tanto defendem a redução da utilização de animais em pesquisas, eles defendem a redução dos testes em animais nessas pesquisas,
como também os próprios órgãos regulatórios vêm tentando reduzir essa quantidade de animais realizados em testes. Primeiramente, por uma vertente ética, onde o animal ele também é um ser vivo, como o ser humano. O animal, quando ele é exposto a um medicamento, ele pode sofrer alguma lesão, isso pode gerar como também para uma parte econômica, onde os testes em animais, eles são testes de financeiramente dispendiosos, são testes caros e que a gente não sabe, a indústria não sabe ao certo qual é o valor que se gasta para manter um centro de teste em animal. Então, existe também essa questão, essa parte econômica. A redução dos testes em animais, através de outros modelos de teste, reduz a questão do tempo, reduz a questão do gasto, da manutenção dos animais, dos criatórios, não é? E tem também a vertente ética dos testes, que o animal ele é também um ser vivo e que, quando exposto, ele pode sofrer uma lesão e, quem sabe, essa lesão seja... o animal não venha se recuperar dessa exposição. Dessa forma, as estratégias computacionais elas podem ser aplicadas para uma melhora do potencial preditivo, quando a gente quando a gente filtra quais moléculas realmente possuem aquela característica que a gente deseja utilizar. Então, a gente consegue aumentar esse potencial preditivo e, consequentemente, reduz a quantidade de animais que a gente vai utilizar nos testes em vivo e também aumenta a segurança dos ensaios clínicos. Dessa forma, pessoal, quanto maior o investimento no processo de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, maior será o custo do produto final. Essa frase é realmente enfim, corta essa parte, aí a gente volta. Dessa forma, pessoal, quanto maior o investimento no processo de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, maior será o custo do produto final. Então, pensem que quando seja a indústria farmacêutica, a empresa que desenvolveu o produto, ela demandou tempo, demandou recursos humanos, demandou dinheiro para investir, ela vai querer reaver todo o gasto que ela teve para poder lucrar, não é? E aí, se a gente tem uma metodologia muito bem delineada, que seja preditiva e que auxilie nessa redução de tempo e custo, consequentemente, o custo do produto final, o custo do gasto que ela teve para desenvolver vai ser menor e o produto vai chegar no mercado de forma mais acessível para toda a população. E aí, como a gente pode estar utilizando as nossas estratégias em sílico, as estratégias computacionais, neste meio da indústria farmacêutica? Como a gente falou um pouquinho antes, existe a vertente ética da redução da utilização dos testes em animais, uma vertente de tempo e também a vertente financeira, não é? Então, a gente pode começar a comparar como a gente otimiza os ensaios biológicos através das estratégias in silico, como a gente pode substituir alguns testes para filtrar, para dar um norte no que a gente está buscando, qual a molécula que possivelmente
vai ter atividade biológica e vai ser segura frente ao ser humano, frente ao ser vivo que será realizado o teste biológico, onde, por exemplo, quando a gente vai tratar de determinação de estrutura, seja a estrutura tridimensional de uma proteína, ou a estrutura, ou então a pose biológica de um ligante, a gente pode fazer isso de forma in silico, através de predições de estrutura. Existem algumas estratégias conhecidas como modelagem por homologia, em que a gente consegue definir qual o arranjo tridimensional de estruturas que não possuem a sua estrutura 3D disponível, onde esse arranjo ele é realizado através da homologia com estruturas tridimensionais conhecidas. E quando a gente pensa em qual tipo de teste que a gente estaria economizando, o que a gente estaria economizando para poder utilizar essas predições 3D, seria a determinação da estrutura, seja a determinação cristalográfica da estrutura. Essa determinação demanda reagente e também demanda, muitas vezes, aparelhos que possuem uma manutenção extremamente custosa para o centro de pesquisa, para a universidade. Em seguida, a gente pode também estar utilizando a triagem virtual, por exemplo, o acoplamento molecular, após essa predição 3D da estrutura. Essa triagem virtual, ela é realizada através do computador, dessas estratégias computacionais, de forma extremamente rápida e extremamente econômica, quando a gente compara com as triagens dos compostos, com o drug screening, que seria o teste de cada composto, seja esse teste in vitro, esse teste in vivo, isso economizaria reagente, não é? Economizaria tempo também, para a gente conseguir o resultado, e qual resultado a gente gostaria de atingir. E também quando a gente parte para como esses compostos selecionados se comportam, seja no meio in vitro, no ensaio in vitro ou no ensaio in vivo, a gente pode estar utilizando a dinâmica molecular, onde vai estar fornecendo para a gente informações relacionadas à farmacodinâmica, ao modo de interação e à estabilidade dessas interações, mimetizando o meio biológico. E assim, a gente poderia estar destinando esses compostos que foram selecionados previamente através das estratégias in silico para os ensaios clínicos ou para alguns testes dos ensaios in vitro, in vivo, mas sempre de uma forma racional. Adicionalmente, pessoal, o nosso país ele possui um Conselho Nacional de Controle de Experimentação em Animal, o CONSEA, o qual é o órgão que regulamenta quais são os modelos alternativos aos ensaios em animais. Este ano, o CONSEA publicou uma atualização da sua legislação que regulamenta esses testes alternativos.
Para aqueles ouvintes que queiram pesquisar um pouco mais sobre essa legislação, ela é a RN 54 de 2022, a qual está substituindo a Resolução Normativa 17, que tinha sido até então a última que eles tinham lançado em 2015. E, dentre esses testes, os quais o CONSEA regulamenta, estão as estratégias computacionais, os testes em sílicos. Claro que todos esses testes que o órgão regulamenta, eles precisam ser testes que são validados. Então, não é somente aplicar uma estratégia computacional de forma aleatória, mas sim provar que a metodologia em sílico que eu estou utilizando é uma metodologia que é válida para a realização dessa triagem. E aí a gente também vai abordar um pouquinho sobre como a gente pode estar validando todas essas estratégias computacionais que a gente vai estudar. A nível de conhecimento, eu trago 2 reportagens sobre estratégias em sílicos que foram utilizadas no início da pandemia e foi a estratégia que auxiliou a triagem de diversos compostos frente ao alvo, frente ao sítio de ligação do SARS-CoV-2. E aí, dentre essas estratégias, foi o acoplamento molecular. O acoplamento ele foi utilizado para predizer o modo de ligação e a afinidade de ligação de diversos fármacos que estavam aprovados pela FDA. O nome desse tipo de estratégia realizada foi o reposicionamento de fármacos, onde a gente utiliza de um banco de fármacos conhecidos, seja de atividade biológica, seja de segurança, para filtrar frente a um alvo que não tem ainda um tratamento, um medicamento específico para este alvo. É uma das formas que a gente tem de utilizar as estratégias computacionais, através desse reposicionamento de fármacos. E a partir daí a gente consegue avaliar qual é o comportamento, qual é a afinidade de ligação e o modo de ligação desses fármacos frente a este novo alvo, digamos assim. Sendo assim, existem diversos desafios que a gente... Existem diversos desafios. 2 minutos. Corta. Sendo assim, existem diversos desafios que a gente deve superar quando vai aplicar alguma estratégia computacional, sendo que o primeiro é o delineamento da minha doença-alvo, ou seja, o que eu estou buscando, qual a doença que eu estou buscando um novo tratamento, se eu conheço algum alvo biológico deste tratamento, qual seria também o impacto epidemiológico deste tratamento, se é uma doença negligenciada, se é uma doença rara, se é uma doença que atinge somente idosos, como, por exemplo, o Alzheimer. Qual é o meu público-alvo, não é? É importante a gente saber qual o público-alvo que a gente vai estar buscando esse tratamento, para saber se é realmente viável a gente estar desenvolvendo, investindo
tanto recursos humanos quanto tempo e também dinheiro no desenvolvimento deste novo tratamento, na busca deste novo medicamento. E também se a gente conhece alvos biológicos. A gente sabe que as estratégias computacionais, a gente avalia ligante, a gente avalia a interação no alvo biológico, então é necessário que a gente conheça o alvo biológico de interesse. Também é muito importante a gente buscar qual é o problema das alternativas terapêuticas que estão disponíveis atualmente. Por exemplo, se é um problema relacionado à ineficácia, ou seja, se a utilização deste tratamento consegue, por exemplo, no caso de um antibiótico, consegue ter o poder bacteriostático ou bactericida frente ao alvo, frente ao micro-organismo. Se há algum problema relacionado à toxicidade, a gente tem que existem diversos tratamentos que possuem severos efeitos adversos, como, por exemplo, o tratamento padronizado da malária, não só padronizado, como disponível da malária, possui diversos efeitos, diversos eventos adversos, os quais são severos. E também o tratamento disponível atualmente possui algum tipo de problema farmacocinético. Por exemplo, possui uma absorção gastrointestinal ruim, ou então não consegue de nenhuma forma ser absorvido pelo trato gastrointestinal, e o medicamento só é disponível pela via endovenosa. E assim, a gente tendo um bom delineamento da nossa pesquisa, do que a gente quer buscar, quais são as estratégias racionais que a gente pode estar utilizando e que consiga contemplar da melhor forma todas essas informações, além da redução do custo, redução do tempo e aumentar as chances de acerto. Se a gente tem, por exemplo, um banco de moléculas com 100 mil moléculas, a gente não pode testar todas essas 100 mil moléculas sem ter nenhum filtro prévio. Por exemplo, sem a gente ter um corte desse banco de moléculas, são muitas moléculas, e isso iria demandar muito reagente e também muito tempo e custo, não é? Então, as estratégias computacionais, elas entram justamente para a gente reduzir custo, reduzir tempo, aumentar nossas chances de acerto. É através das estratégias computacionais que a gente vai conseguir predizer diversos modos de ação, a gente consegue predizer farmacocinética, a gente consegue predizer toxicidade de composto. E isso, pessoal, o nosso grupo de pesquisa tem diversos artigos que utilizaram metodologias in sílico para a triagem de potenciais compostos, sejam compostos relacionados à atividade anti-inflamatória, compostos que foram priorizados com potencial atividade antituberculose, compostos com potencial atividade repelente, a qual a gente pode ver também que esse tipo de pesquisa foge um pouquinho daquilo daquele trivial, da busca do medicamento para o ser humano utilizar. Quando falam de repelente, a gente começa a pensar
no comportamento do mosquito, algo para atingir o vetor, não mais o ser humano. Além disso, a gente também teve outros estudos que tiveram tanto que tiveram que foi realizada a triagem para compostos que possuísse uma atividade relacionada a alvos específicos da doença do Alzheimer. Então, são diversas os projetos de pesquisa, as áreas das pesquisas, que as estratégias em sílico podem estar sendo utilizadas para a gente priorizar potenciais compostos para os testes subsequentes e, consequentemente, economizar tempo e recurso. Sendo assim, pessoal, quando a gente começa a falar um pouco do delineamento do estudo computacional, se a gente levar em consideração um desses estudos, aquele do repelente, a gente tem que o mosquito Aedes aegypti, ele é um mosquito que tem distribuição em zonas tropicais, zonas subtropicais, e também esse mosquito ele já foi encontrado em regiões onde a temperatura pode chegar abaixo de zero. Este vetor, ele é o principal vetor de arboviroses, as quais são doenças virais transmitidas por mosquito, como, por exemplo, a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela, onde, no Brasil, esse vetor ele foi responsável pela transmissão de 2,4 milhões de novos casos de arboviroses no ano de 2019. E é muito importante, quando a gente pensa relacionado no delineamento, a gente vê qual é o impacto qual é o impacto epidemiológico que a busca por esse tratamento, por esse novo tratamento vai ter. A gente vê a distribuição do mosquito em todo o mundo, não é? E a gente também pode levar em consideração ao tratamento, as limitações do tratamento disponível atualmente. Nós sabemos que a arbovirose só não tem tratamento que combata o vírus que causa a arbovirose, mas sim todo o tratamento ele é sintomático. Então, por exemplo, na dengue, a gente não vai ter um medicamento que a pessoa vai tomar para combater o vírus da dengue. A gente tem os medicamentos que são utilizados para contornar os sintomas que o paciente vai apresentar, como, por exemplo, a febre. E aí, uma outra limitação relacionada ao tratamento é em relação à disponibilização das vacinas da dengue. A vacina da dengue existe, entretanto, não é uma vacina que é disponibilizada na rede pública, o que dificulta o acesso da vacina para toda a população. Dessa forma, a gente pode começar a pensar em outras estratégias para a gente tentar reduzir a incidência dessas doenças na sociedade. No caso do mosquito, uma das estratégias que a gente pode utilizar é as estratégias voltadas para o vetor, como, por exemplo, a utilização de adulticidas, que seriam os inseticidas, como também a utilização de repelentes, que são nada mais, nada menos do que moduladores do comportamento do mosquito. E aí, quando a gente entra na parte das estratégias computacionais,
a gente tem diversas estratégias computacionais. Inicialmente, a gente pode começar a falar um pouco sobre as estratégias computacionais baseadas no ligante. Essas estratégias, elas necessitam de que a gente conheça conheça a atividade biológica de ligantes ativos. Dentre essas estratégias, a gente pode citar os modelos farmacofóricos e também podemos citar os estudos de similaridade química. E também nós temos algumas estratégias que são baseadas no alvo molecular, como, por exemplo, o acoplamento molecular, o qual já vai ser uma estratégia tridimensional. É uma estratégia que vai avaliar o comportamento, vai avaliar a pose de ligação e a afinidade de ligação da molécula que a gente vai estar testando no sítio ativo, no sítio de ligação do meu alvo, seja uma proteína, seja uma enzima. E a gente também pode citar as estratégias que são de simulação, baseadas na mecânica clássica, como, por exemplo, a dinâmica molecular, a qual vai estudar o comportamento do ligante frente ao alvo de forma dinâmica, durante um intervalo de tempo. Nós precisamos entender que o objetivo deles é buscar o reconhecimento de requisitos estereoeletrônicos de ligantes ativos conhecidos, de ligantes com atividade biológicas, em moléculas com atividade biológica desconhecidas. Então, seria traçar quais são aquelas características que o ligante, que a gente conhece a atividade biológica, tem, que a gente pode utilizar de molde para buscar estas características em ligantes com atividade biológica desconhecidas, onde, se esse ligante com atividade biológica desconhecida possuir esse mesmo requisito, essa mesma característica, provavelmente ele terá a atividade biológica frente ao alvo daquele ligante com atividade conhecida. É uma estratégia que possui uma capacidade de filtrar grandes bancos de dados, bancos de moléculas acima de 100 mil moléculas, 200 mil moléculas, em um curto espaço de tempo, através de um baixo custo computacional. Então, a gente consegue filtrar esses grandes bancos de dados de forma rápida e computacionalmente não sendo custoso. E, consequentemente, a gente consegue um corte desse banco, um resultado de forma rápida. A gente consegue avaliar, tem de 100 mil, 5 mil moléculas apresentaram características satisfatórias. Então, a gente vai começar a trabalhar com essas 5 mil moléculas a partir de então. Aqui é como exemplo, a gente tem um modelo farmacofórico de uma proteína de ligação de odor que está presente no mosquito Aedes aegypti, ao qual está sobreposto em um repelente comercial, e aí a gente consegue visualizar mais ou menos como o modelo farmacofórico ele vai ser construído. Então, para a gente conseguir fazer essa construção do modelo farmacofórico, é necessário que a gente se atente o que a gente pode ver de comum entre essas moléculas, é que elas possuem, todas elas possuem grupamento amida,
E, além disso, elas possuem grupamentos hidrofóbicos nas suas extremidades. Independente se sejam sejam uma cadeia cíclica, uma cadeia, uma cadeia longa, mas a característica geral é de hidrofobicidade, enquanto a característica geral que a gente consegue observar de cada agrupamento amida é como um centro aceitador de ligação de hidrogênio no oxigênio. Então, o oxigênio de cada molécula dessa poderia estar fazendo uma ligação de hidrogênio, sendo o oxigênio como aceitador da ligação. Essa estratégia de modelos farmacofóricos pode ser realizada de forma tridimensional. Existem programas computacionais que realizam este alinhamento tridimensional dessas estruturas e o alinhamento tridimensional vai facilitar a definição das coordenadas biológicas de cada molécula. Sendo assim, por ser uma técnica 3D, é necessário que a gente aplique protocolos de minimização energética para cada molécula, onde, para a construção dos modelos farmacofóricos, inicialmente a gente pode estar desenhando essas moléculas. Após o desenho dessa molécula, vai ser necessário que a gente venha corrigir imperfeições relacionadas aos ângulos dessas estruturas no momento que a gente estava construindo elas. E uma das formas de corrigir esses ângulos é através da minimização de energia. Adicionalmente, a minimização energética auxilia na busca de uma conformação energeticamente mais estável para a molécula e, consequentemente, mais próxima daquela conformação se ela estivesse no meio biológico. Então, por exemplo, o que a gente pode ver no gráfico de energia é que, para cada conformação por exemplo, de um anel aromático, a gente vai ter, para cada conformação, a gente vai ter uma energia que vai ser diferente. E aí, o que a gente vai buscar é sempre aquela conformação de energia menor, aquela conformação mais estável. E assim, após a minimização energética e definição dessas características, após a minimização energética, a gente pode estar realizando o alinhamento tridimensional dessas estruturas e definindo as características estereoeletrônicas que são comum entre as estruturas. No exemplo, por exemplo, a gente vê que a gente tem dois centros hidrofóbicos em comum, assim como a gente vai ter também o centro aceitador de ligação de hidrogênio, que é em comum entre as estruturas que estão sendo representadas na imagem. Após a criação dos modelos farmacofóricos, é necessário que estes sejam avaliados. É necessário que a gente consiga validar o modelo farmacofórico para que a gente possa falar assim, não, meu modelo farmacofórico ele é útil e assim ele pode ser utilizado em triagem virtual.
existem diversas estratégias que a gente pode estar realizando para a avaliação desses modelos farmacofóricos, como, por exemplo, a avaliação dos parâmetros internos. Geralmente, os programas que realizam essas hipóteses farmacofóricas, eles fornecem um valor de energia que foi gasto para o alinhamento tridimensional dessas estruturas e que aquelas hipóteses que possuíram um valor de energia menor que 2 ordens de magnitude, elas sofreram menos torções para o seu alinhamento e, consequentemente, elas estão mais próximas da sua pose biológica. Dessa forma, podemos entender que aquelas hipóteses com energia menor que 2 ordens de magnitude, elas podem ser úteis nas triagens virtuais. Uma outra avaliação que a gente pode estar realizando é através da análise da recuperação corta, Lúcio. 1 minuto. Uma outra avaliação que a gente pode estar realizando, essa avaliação está relacionada ao comportamento desse modelo dos modelos farmacofóricos, quando eles quando é alinhado nestes um banco contendo moléculas ativas e moléculas falsos positivas, ou seja, decoys, é em relação à taxa de recuperação desses ativos em comparação aos falsos positivos. Dentre essas estratégias, nós podemos citar a curva ROC e o cálculo da área sobre a curva, em que, quando a gente consegue plotar o gráfico de alinhamento, nós podemos visualizar que uma curva ROC ideal é aquela que o modelo farmacofórico primeiramente recupera todos os ativos, ou seja, é uma curva que ela primeiro vai correr de forma vertical e, após recuperar todos os ativos, ela corre de forma horizontal, recuperando os decoys, os falsos positivos. Essa curva ROC ideal, ela possui um valor de área sobre a curva de 1, enquanto uma área sobre a curva de 0,5, ela representa um ensaio randômico, um ensaio aleatório, em que seria indiferente a recuperação de um ativo ou um falso positivo. Para os modelos farmacofóricos, nós podemos considerar que aqueles modelos que possuírem uma área sobre a curva maior que 0,7, eles estão recuperando de forma moderada, ou seja, eles são úteis para a utilização em triagens virtuais. Pessoal, uma outra estratégia que a gente pode estar falando um pouquinho é sobre o acoplamento molecular. O acoplamento molecular, inicialmente, ele foi descrito por Fischer como modelo de chave e fechadura, onde a interação de um ligante com o receptor seria basicamente um encaixe perfeito, como ocorre uma chave e uma fechadura. Para cada fechadura, iria existir um tipo de chave que seria capaz de abrir
digamos que essa porta, onde também poderia existir algumas chaves que seriam capazes de abrir outras portas, como seriam aquelas chaves mestras. E aí, quando a gente traduz o que ele queria falar para a gente, só que na forma molecular, ele estaria descrevendo a questão das interações que ocorrem quando o ligante se liga ao alvo molecular e também a questão da especificidade, que cada estrutura, cada ligante vai ter uma especificidade frente a um alvo. Entretanto, um ligante ele pode se ligar em outros alvos com especificidades diferentes, então, consequentemente, com potências diferentes. A partir daí, a gente passou a entender que quando a gente tem a interação de um alvo com um ligante, a gente pode estar formando um complexo e liberando energia. Se essa ligação ela é favorável a ocorrer, favorável à estabilidade, esta energia ela vai ter valores negativos. Se a energia ela não for tão favorável, ela já vai ter valores positivos. Sendo assim, o acoplamento molecular ele vai ter como objetivo avaliar os diferentes modos de ligação de uma molécula no sítio-alvo e indicar quais são aqueles modos de ligação, quais são aqueles confômeros com maior probabilidade de interação através da afinidade entre a molécula e o sítio ativo. Ou seja, o acoplamento molecular ele vai avaliar o confômero, qual a pose que melhor vai se ligar e qual a afinidade, qual a energia, o quanto ela se liga, o quanto ela tende a se ligar a um alvo, ao alvo. Para isso é necessário a gente entender um pouquinho sobre alguns conceitos relacionados ao acoplamento molecular. O primeiro conceito que a gente pode estar discutindo é em relação a docking. O docking, ele pode ser entendido como o posicionamento do ligante dentro de um sítio de ligação. Já o scoring, ele vai ser a avaliação das interações e da afinidade de ligação. O scoring ele vai estar ele vai estar relacionado a uma mensuração da afinidade de forma quantitativa, de forma numérica. Além disso, é necessário que, para a gente realizar um acoplamento molecular, a gente conheça a estrutura do nosso alvo biológico e que essa estrutura seja uma estrutura tridimensional. Quando essas estruturas tridimensionais para um alvo não está disponível e a gente só conhece a estrutura primária, existem algumas estratégias que a gente pode estar aplicando para definir qual é o desdobramento tridimensional dessa estrutura e a gente conseguir realizar nosso estudo de acoplamento. Dentre as estratégias, a estratégia de modelagem por homologia visa alinhar uma estrutura primária ao desdobramento de uma estrutura tridimensional, seja ela terciária ou quaternária, desde que essas estruturas sejam homólogas, ou seja, compartilhem ancestrais em comum. Sendo assim, o acoplamento molecular ele é uma estratégia tridimensional.
Um outro ponto que a gente deve falar em relação a onde a gente deve buscar essas estratégias, essas estruturas tridimensionais, onde as estruturas tridimensionais validadas, elas estão depositadas no banco, no Protein Data Bank, que é um banco de proteínas mundial, onde essas proteínas que estão depositadas nesse banco, no caso a sua estrutura tridimensional, são estruturas que estão validadas e estruturas que foi realizado um estudo de cristalografia para definir que, de fato, ela possui aquele desdobramento tridimensional. Um outro ponto em relação a definir qual o local de interação, sendo que nesse ponto é muito importante a gente conhecer qual tipo de macromolécula a gente vai estar trabalhando. É importante a gente definir qual o local de interação que a gente vai estar trabalhando e, assim, conhecer quais as características da nossa macromolécula, se essa macromolécula ela possui somente sítios alostéricos, se elas vão ter sítios ortostéricos, e se a gente espera que o ligante se ligue num sítio alostérico de forma competitiva com um outro ligante, ou de forma ortostérica, ou seja, em um outro sítio de ligação em relação à nossa molécula, que seria a molécula ao nosso sítio alvo, por exemplo. E assim também é necessário que a gente defina a conformação inicial do nosso ligante. Por ser uma técnica 3D, o nosso ligante ele precisa estar de forma 3D e o mais próximo da pose biológica. Adicionalmente, é importante a gente posicionar o ligante no local, no sítio de ligação, sendo que esse posicionamento ele pode ser realizado através de caixas ou através das coordenadas do sítio de ligação. Cada programa de acoplamento molecular vai trabalhar de forma diferente. É importante a gente avaliar é importante a gente avaliar os confômeros gerados, qual a quantidade de confômero que o programa de acoplamento molecular vai estar nos fornecendo, e também qual a energia de ligação de cada confômero. Sendo que é interessante a gente sempre estar selecionando aquele confômero, aquela pose que possua o melhor valor de energia de ligação, o melhor valor de afinidade. Então, o acoplamento molecular ele vai funcionar basicamente em duas etapas. A primeira etapa é onde ocorre a busca conformacional, ou seja, a busca das poses que o ligante pode assumir dentro do sítio de ligação. Após a definição dessas poses, a gente parte para a avaliação das conformações, onde a gente vai avaliar a afinidade de ligação de cada pose frente ao alvo biológico, frente ao sítio de ligação. Para a gente realizar a busca conformacional, existem alguns algoritmos que a gente pode estar aplicando
aplicando. Sendo que cada programa de acoplamento molecular ele vai possuir um tipo de algoritmo de busca conformacional. Basicamente, existem 3 tipos de algoritmos. O primeiro deles é os algoritmos sistemáticos, os quais eles realizam buscas, como o próprio nome já diz, de forma sistemática, ou seja, eles constroem o ligante dentro do sítio de ligação. Os algoritmos sistemáticos, eles foram os primeiros algoritmos a surgirem, a serem implementados dentro dos programas de docking, dos programas de acoplamento, onde nós vamos ter dentro do algoritmo sistemático, aqueles que são os algoritmos baseados na incrementalidade, ou seja, é uma construção 2D através de fragmentos. Então, o programa de acoplamento escolhe um fragmento, posiciona dentro do sítio de ligação e, através desse fragmento, ele sai montando a molécula com os demais fragmentos e, assim, preenchendo o sítio de ligação. Existem 3 programas que são baseados no algoritmo sistemático incremental, que é o DOC, o Surflex DOC e o Hammerhead, onde o programa DOC ele é o único dos algoritmos sistemáticos que realiza essa construção de forma aleatória, ou seja, de forma randômica. Um outro tipo de algoritmo sistemático é aquele que ele é baseado na base de dados de confômeros. Então, os fragmentos eles são montados já de acordo com de acordo a uma base de confômeros já pré-estabelecidas. E a gente vai ter também os algoritmos que são não estocásticos, como o FRED. Um outro tipo de algoritmo de busca são os algoritmos randômicos. Esses são aqueles algoritmos que realizam as construções aleatórias. Os algoritmos randômicos, eles não realizam uma construção 2D. Eles são construções, eles são construções 3D, na verdade. E o que eles trabalham mudando ângulo, alguns tamanhos de ângulos e conformações da molécula de forma 3D, sem necessariamente realizar a quebra da molécula e montagem em fragmentos como o sistemático realiza. Dentro do randômico, a gente vai ter o algoritmo genético, o qual realiza essas alterações de ângulos de forma randômica, e esse algoritmo ele vai ser baseado de acordo com as leis da conservação genética de Mendel, o qual ele diz que, para a área de modelagem molecular, que aquelas moléculas que possuem conformações semelhantes, essas conformações elas irão se conservar. Então, acaba que as alterações dos angulares vão ser em partes da molécula que não vai estar conservada. E a gente também vai ter o algoritmo de Monte Carlo, também conhecido como método das pequenas cidades. Dos programas randômicos, a gente vai ter o GOLD, o AutoDoc, que possui o algoritmo genético como o algoritmo de busca, e o Monte Carlo, a gente vai ter o programa GLID. E, por fim, a gente também vai ter um método de busca, que é o de simulação,
em que nesses métodos de simulação eles são geralmente métodos mais densos, computacionalmente mais pesados. Esses algoritmos eles são baseados nos princípios da dinâmica molecular, onde a gente vai estar, é mais relacionado às leis de movimento que é descrito na física. A gente vai ter como programa o Dynadoc e a gente vai ter também o Doc. Dentre esses algoritmos, o Doc, o Gold, o Autodoc e o Glide são os únicos que eles são randômicos, que fazem as montagens de forma aleatória. Atualmente, pessoal, o tipo de algoritmo de busca que é mais utilizado são os algoritmos randômicos, devido à sua eficácia para gerar a predição de pose. Então, eles conseguem gerar poses que conseguem reproduzir aquela pose do meio biológico. Os métodos de simulação, eles não são tão disseminados devido a ser métodos que exigem mais do computador, são métodos que possuem um custo computacional maior. E os métodos sistemáticos, eles não são também tão utilizados atualmente, pois os randômicos, eles conseguem possuir tanto a acurácia quanto uma velocidade de resultado maior quando comparado ao sistemático. Quando a gente vai avaliar aquele confômero, a gente pode realizar uma avaliação através da nossa pose, que o programa gerou, e do nosso ligante de partida, ou seja, da pose inicial comparada com o confômero, com a pose final. Essa comparação a gente conhece como RMSD. O RMSD, que é o desvio médio quadrático, ele vai avaliar a distância em angstrom de cada átomo, comparando sempre a pose inicial com a pose final, em que RMSD menor que 2 angstroms, a gente consegue estar reproduzindo a pose inicial de forma acurada. E aí, qual seria o melhor algoritmo de busca conformacional? Pessoal, não existe o melhor algoritmo de busca. O que a gente existe qual é o algoritmo de busca que vai conseguir reproduzir o meu meio biológico, certo? Então, a gente pode testar um programa com um algoritmo de busca para um tipo de meio biológico. Quando a gente fala de meio biológico, a gente leva em consideração, apesar de ser uma técnica computacional, mas a gente parametriza pH do meio, onde a macromolécula vai estar inserida, ou seja, e isso acaba que mexe com um pouco da ionização dos resíduos e, consequentemente, também do ligante. Então, um programa de docking ele pode ser bom para um tipo de sistema biológico e pode ser ruim para outro tipo de sistema. Então, a gente utiliza dessas estratégias de avaliação da busca conformacional para definir se, para o meu sistema, aquele programa computacional que eu escolhi é realmente preditivo. Como, por exemplo, eu trago para vocês duas predições de pose de 2 artigos em que, nesse artigo da JBSD, a gente utilizou o programa Gold. Esse programa Gold, ele possui
diversas funções de pontuação dentro dele, diversos tipos de busca conformacional dentro dele, e assim a gente conseguiu avaliar. Dentre 4 funções que são implementadas nesse programa, apenas uma função foi preditiva. Então, eu poderia, para o sistema que foi utilizado nesse artigo, utilizar a função 4 e falar: meu programa é preditivo para esse sistema quando eu utilizo a função 4. Se fosse outra função de pontuação, já não seria mais preditivo para a gente estar utilizando esse programa. A gente teria que partir para avaliar outro tipo de programa. Aqui eu trago também, pessoal, para vocês verem como é que fica a sobreposição da nossa pose inicial com a nossa pose final, que seria o famoso redocking que a gente faz para poder estar calculando o RMSD. E a gente consegue visualizar aqui aquelas poses finais que são preditivas, elas conseguem se sobrepor nas suas respectivas poses iniciais. Além disso, após a gente selecionar qual o melhor algoritmo de busca, a gente pode estar visualizando quais são as funções de pontuação que meu programa de acoplamento molecular possui. Existem 3 tipos de função de pontuação, ou seja, a função que faz o cálculo da afinidade de ligação do meu ligante frente ao alvo, em que a primeira função de pontuação ela é baseada no empirismo, vai ser um método de regressão multivariada, a qual ela é calibrada em relação a um conjunto de dados de atividade de afinidade de complexos ligante-receptor obtidos experimentalmente. Ou seja, aqueles programas que utilizam essa função de pontuação, ela já possuem um banco de dados de complexo de ligante-receptor de forma experimental, e aí ela faz a comparação entre a pose que gerou para aquele ligante que eu quero calcular a energia de ligação, em relação a este banco de complexos que foi obtido experimentalmente. E a partir daí ela consegue definir qual a afinidade de ligação. A gente tem também a função de pontuação baseada no campo de força, a qual ela é capaz de mensurar a afinidade de ligação através de um somatório entre diversos componentes energéticos, como as interações de Van der Waals e eletrostáticas entre os átomos do ligante e do sítio receptor. E a gente tem também aquelas baseadas no conhecimento, que são derivadas da análise de preferências estatísticas das distâncias de interação entre os diferentes átomos, baseadas no conhecimento do complexo ligante-proteína com a estrutura resolvida. A função de pontuação baseada no conhecimento, ela utiliza momentos estatísticos. É mais uma função probabilística de qual seria a probabilidade da interação entre o ligante e a macromolécula naquela pose. E o que seria que essas ligantes macromolécula mais próximo, estes vão estar da sua conformação biológica. Então, essa avaliação de conformação vai estar sempre buscando
quais são aquelas poses que vão possuir a sua menor energia, ou seja, a sua conformação mais estável. Graficamente, a gente pode visualizar que quando os átomos eles estão muito próximos, a gente pode ter alguns comportamentos de repulsão que não são tão favoráveis para as interações. Quando a gente pensa também numa distância muito grande, quem sabe essas interações elas possam não ocorrer devido à distância. A gente também pode ter umas distâncias mais próximas em que em que possa existir momentos de atração entre os átomos, momentos, ou seja, favoráveis para que essas interações venham a ocorrer, até chegar no momento que seria o momento ideal, o momento ótimo, em que a gente vai estar numa conformação mais estável, numa distância interatômica ideal, em que a gente vai ter a nossa conformação mais estável e a nossa menor energia de ligação, ou seja, o melhor valor que a gente vai obter. Como aplicação do acoplamento molecular, a gente pode estar aplicando ele em triagens virtuais de grandes bancos de moléculas. Então, por exemplo, lá em modelos farmacofóricos, a gente sabe que modelo farmacofórico é uma estratégia computacional que a gente consegue obter os resultados de forma extremamente rápida. Quando a gente traz para acoplamento molecular, a gente consegue também obter resultados não tão rápidos quanto modelos farmacofóricos. Então, o que pode ser interessante para a gente? Utilizar primeiramente modelo farmacofórico, em seguida, acoplamento molecular. Assim, a gente consegue aumentar a nossa velocidade na obtenção de dados preditivos para as moléculas que a gente quer priorizar. E assim, nesse fluxo de triagem virtual, sendo modelo farmacofórico, acoplamento molecular, a gente pode estar priorizando esses compostos para ensaios biológicos ou para um próximo passo, que seria a dinâmica molecular. Assim também a gente pode estar identificando compostos HITs, e estes, possuindo atividade biológica, eles passam a ser os compostos líderes. Nesse exemplo que eu trago para vocês, a gente pode ver que em um dos artigos do nosso grupo, foi utilizado a estratégia de triagem virtual. Primeiramente, a gente utilizou o acoplamento molecular. A gente utilizou modelos farmacofóricos, filtrando um grande banco de moléculas disponíveis para compra. As moléculas remanescentes foram submetidas à filtragem através do acoplamento molecular. Foram priorizadas 3 moléculas para ensaios biológicos, sendo que dessas 3 moléculas, 2 moléculas possuíram atividade biológica. E a partir da atividade biológica dessas 2 moléculas priorizadas, foi realizado o estudo de dinâmica molecular para essas 2 moléculas. Nesse caso específico, o estudo de dinâmica molecular, ele foi realizado para tentar explicar como estaria ocorrendo as interações, as ligações entre o ligante e a macromolécula e o sítio de ligação.
Então, a gente pode estar também predizendo o provável modo de ligação desses ligantes. E também estudar as conformações dos ligantes. Um outro tipo de estudo que a gente pode estar utilizando o acoplamento molecular é quando a gente já tem um resultado biológico, seja de um óleo essencial ou de uma solução com com diversos compostos dentro, e dentre esses compostos buscar qual seria aquele composto que teria a atividade biológica, que seria responsável pela atividade biológica dentro seja desse óleo essencial, dessa solução com diversos compostos dentro. E aí, nesse artigo também do nosso grupo de pesquisa, foram realizados ensaios biológicos utilizando 4 tipos de óleos essenciais diferentes, sendo que óleos essenciais possuem diversos compostos químicos dentro, e após esse estudo dos óleos de atividade biológica dos óleos essenciais, foi realizado o estudo de acoplamento molecular, para a gente tentar identificar quais seriam os prováveis compostos que são responsáveis pela atividade biológica no caso do óleo essencial. Onde no estudo, esses dois compostos, o citroneloacetato e o geranilacetato, que estavam presentes em 3 dos 4 óleos essenciais, demonstraram um alto valor de pontuação no acoplamento molecular, um alto score de pontuação. E provavelmente eles seriam responsáveis pela atividade biológica nestes 3 óleos essenciais. Então, é até uma comparação que eu gosto de fazer. A dinâmica molecular é como se fosse um filme, enquanto o acoplamento é uma foto de um momento. A dinâmica, ela vai utilizar as leis do movimento de Newton para simular o movimento de uma molécula ou de um sistema de partículas em função do tempo. Ou seja, é o estudo do movimento do meu sistema durante um intervalo de tempo, como isso vai ocorrer. Sendo assim, para a gente realizar o estudo de dinâmica molecular, é necessário a gente realizar algumas perguntas antes. Qual seria o meu problema científico? Ou seja, por que eu estou utilizando a dinâmica molecular? O que eu estou buscando para tentar o que eu estou buscando ao aplicar dinâmica? Quais informações estão disponíveis para a gente poder estar trabalhando com a dinâmica molecular? E aí a gente começa a entender que a dinâmica molecular ela vai observar o fenômeno na sua forma molecular. Ela vai stop, rapidão. Então a gente pode entender que a dinâmica molecular ela vai observar o fenômeno na sua forma molecular. Existem diversas estratégias que a gente consegue observar, não é?
Não, tá ruim ainda. 2 segundos, Lúcio, tá? Vou continuar. Então, pessoal, o que a gente tem que entender quando a gente vai falar de dinâmica é que o nosso organismo ele é formado por sistemas, órgãos, tecidos, células, organelas, até átomos, moléculas, até chegar nos átomos. E aí o fenômeno que a gente vai estudar é aquele fenômeno que a gente vai estar na parte molecular. Quando a gente quando a gente tenta visualizar em que espaço de tamanho e tempo a gente vai observar o fenômeno, a gente vê que a dinâmica ela vai observar tamanhos de 10 a 100 angstroms e tempos de simulação que vão ocorrer de picosegundos a microsegundos, milissegundos. Então, são realmente fenômenos extremamente pequenos e intervalos de tempo extremamente curtos que a gente vai conseguir observar, vai conseguir estudar nesse tipo de sistema. E aí, como a dinâmica vai funcionar? Todo sistema ele vai partir de uma posição inicial, sendo que é necessário uma força inicial que vai gerar o movimento. Em que essa força, após a aplicação dessa força, essa força ela vai gerar uma outra força, que vai gerar uma outra força, que essa força ela vai se alastrando no sistema, fazendo com que o sistema entre em movimento. E assim a gente pode definir, no caso, o nosso campo de força. Seria o nosso conjunto de funções capazes de descrever o comportamento do nosso sistema. Essas funções vão ser aquelas contribuições energéticas de átomos que vão estar ligados ou não ligados. Como, por exemplo, numa mesma molécula, quais são as contribuições energéticas de átomos ligados, quando a gente fala em torção da ligação entre dois átomos. Ou então, qual é a contribuição energética para manter o ângulo entre os átomos. E a gente vai ter também aquelas contribuições de átomos não ligados, que não vão estar diretamente ligados. Sendo assim, como todo sistema parte de uma posição inicial, onde cada átomo ele vai possuir uma nova posição a cada intervalo de tempo, é necessário que a gente tenha uma configuração inicial, uma pose inicial de todo o meu sistema, não somente da minha macromolécula e do meu ligante, mas também de todo o sistema que a gente vai montar, ou onde esse sistema ele vai estar solvatado, vai estar dentro de uma caixa de simulação de dinâmica, para que a gente consiga simular o meio biológico. Sendo assim, a nossa dinâmica molecular ela precisa estar dentro de uma caixa de simulação. Essa caixa de simulação ela pode ser uma caixa cúbica, uma caixa dedaédrica. O que vai definir qual tipo de caixa a gente vai utilizar é o nosso tipo de sistema.
Então, vejam que em acoplamento molecular, o que vai definir qual o programa que a gente vai utilizar para fazer o docking é também o tipo de sistema, em dinâmica também é a mesma coisa. Cada sistema vai ter uma especificidade diferente que a gente vai precisar estar adequando nossas estratégias computacionais ao sistema que a gente vai querer reproduzir. Essa caixa de simulação ela vai precisar estar solvatada com moléculas de água, com íons de sódio, íons de cloro, e ela vai precisar também estar neutralizada, pois o excesso de o íon, seja sódio, ou seja o cloro, pode ter influência na estabilidade do nosso sistema e, consequentemente, na mensuração da energia, do valor de energia final. Um outro tipo de preparo que a gente vai utilizar em dinâmica molecular é colocar nossa caixa em condições periódicas de contorno. Seria basicamente dar uma continuidade à nossa caixa. Como o nosso sistema está em constante movimento, se a macromolécula se movimentar demais para um lado, ela poderia bater na parede da caixa. Só que ela não pode bater na parede da caixa, não é? Então, a condição periódica de contorno vai garantir que essas paredes elas fiquem espelhadas para que quando a macromolécula, ou então quando o ligante passar pela parede, voltar para a sua mesma caixa pelo lado oposto. Então, seria basicamente essa a ideia da continuidade da minha caixa. E ela funciona basicamente dessa forma. Quando a macromolécula passa por um lado, ela vai aparecer do outro lado. Além disso, é necessário que o meu sistema esteja na sua conformação mais estável. Para isso, é necessário a gente aplicar protocolos de minimização energética e também realizar uma dinâmica molecular de restrição, também conhecida como dinâmica curta, que tem o objetivo de corrigir as imperfeições angulares, tanto da macromolécula, quanto do ligante, quanto também das moléculas de água e dos íons que vão estar presentes no meu sistema. E aí, quais seriam as informações que a gente pode estar extraindo da dinâmica molecular? Isso volta àquela pergunta inicial quando a gente fala da dinâmica. Qual é o meu objetivo quando a gente vai buscar a dinâmica? Pois a dinâmica é uma estratégia computacional extremamente custosa, é uma estratégia que demanda tempo e também demanda o gasto computacional. Então, é preciso que a gente utilize essa estratégia de forma racional. Existem diversos artigos do nosso grupo de pesquisa que a gente utilizou a dinâmica molecular. Cada artigo ele tem a sua pergunta do porquê eu estou utilizando a dinâmica e a resposta que vai estar de como a gente realizou essa dinâmica. Então, a gente pode utilizar a dinâmica, por exemplo, em um dos artigos para visualizar estabilidade de complexo. A partir de quando o meu complexo ele vai estar estável. Já em outro artigo, a gente conseguiu visualizar a afinidade de ligação do ligante e da macromolécula, entre o ligante e a macromolécula.
Dentre as informações que a gente pode extrair, a gente pode visualizar o RMSD. Esse RMSD, ele ocorre da mesma forma que o acoplamento, o RMSD de acoplamento molecular. É a comparação da minha estrutura inicial em relação a todas as poses que o meu complexo pode assumir durante a trajetória da dinâmica molecular. Geralmente, o RMSD ele vai fornecer o dado de estabilidade. Então, a partir de qual tempo de simulação o meu complexo vai estar estável? A gente pode observar nesse exemplo de gráfico de RMSD que os ligantes, os complexos, eles têm oscilações até os 30 nanosegundos. A partir dos 30 nanosegundos, a gente começa a visualizar movimentos mais singelos, ou seja, a gente começa a visualizar uma estabilidade do sistema. Em seguida, o RMSF, a gente pode estar avaliando qual é a estabilidade dos resíduos durante a fase produtiva, ou seja, durante o momento em que os meus complexos vão estar estáveis. E a partir da estabilidade, a gente vai conseguir visualizar qual é o valor de energia, ou seja, qual é a afinidade de ligação entre o meu complexo, entre o meu ligante e a macromolécula. E também, um outro tipo de análise que a gente pode estar fazendo em relação à análise das principais interações, das interações predominantes durante o tempo de simulação. Então, o RMSD, a gente vai ter a nossa configuração inicial e após a aplicação do potencial de ação, que o meu complexo entrar em movimento, ele vai assumir novas configurações durante todo o tempo de simulação e aí a gente vai poder calcular o valor de RMSD de acordo com a comparação da nova configuração em relação à configuração sempre inicial. Como eu falei anteriormente, a gente, para o exemplo gráfico, a gente consegue visualizar aqui. Existe estabilidade do sistema a partir dos 30 nanosegundos. Já no RMSF, esse vai ter por definição análise do quanto o resíduo ele vai estar na sua forma livre ou ligada durante o tempo de simulação, ou seja, se o resíduo ele estiver na sua forma livre, ele vai possuir um maior grau de liberdade, ele vai estar vibrando no espaço químico e, consequentemente, vai ter um valor de RMSF alto. Enquanto, quando ele está nessa forma ligada, por exemplo, realizando uma interação, esse resíduo ele tem esse grau de liberdade, esse grau de rotação reduzido, essa vibração reduzida, porque a sua ligação a interação com o ligante ajuda a estabilizá-lo. Graficamente, eu trago para vocês o destaque de alguns resíduos.
Por exemplo, eu trago para vocês alguns resíduos. Esses resíduos que estão em evidência, eles são resíduos que estão relacionados ao sítio de ligação de uma macromolécula e a gente consegue visualizar que quando ele está ligado, ou seja, com um ligante que vai estar na linha vermelha, ou na linha azul é outro ligante, ou na linha rosa que vai ser outro ligante, ele vai ter ele vai ter uma maior estabilidade do que quando ele vai estar sozinho, ou seja, sem ligante nenhum, na sua forma apo. Graficamente, nós conseguimos visualizar que existem regiões em que a linha preta sempre vai estar em ascensão quando, quando ela for comparada com as suas formas ligadas. E a gente também vai ter o cálculo da energia de ligação, sendo que em dinâmica molecular, a energia, uma das formas que a gente pode calcular a energia de ligação através do cálculo da energia livre de ligação. Essa energia ela vai representar a tendência que o ligante vai ter em se ligar a um alvo específico, onde quanto mais negativa é a energia de ligação, melhor o resultado, ou seja, maior vai ser a tendência que o ligante vai ter em se ligar. E o que é de legal que a gente consegue extrair é que quando a gente utiliza alguns parâmetros quando a gente utiliza uma molécula base, a gente consegue visualizar se os nossos ligantes de interesse eles vão possuir uma tendência maior de se ligar a um alvo do que a minha molécula, o meu controle, digamos assim. E aí, para esse artigo, o qual foi realizado ensaios biológicos frente a duas moléculas, essa molécula de final 24 e a molécula de final 81, a gente consegue visualizar que quando a gente realiza a dinâmica molecular dessas estruturas e o cálculo de energia livre, o valor de energia livre delas é maior do que quando comparada à minha molécula molde, à minha molécula referência. Isso demonstra, seria um demonstrativo de sinal de potência. E aí, quais seriam as informações que a gente pode estar extraindo da dinâmica? A gente pode estar também realizando a comparação das poses das poses predominantes da dinâmica com a pose que a gente obteve no acoplamento molecular. E a partir daí a gente consegue visualizar se o padrão de interações se manteve durante a dinâmica. Então, por exemplo, no exemplo que eu trago para vocês, a molécula de final 24, na sua pose, ela teve interações hidrofóbicas e uma interação salina, que está em amarelo, enquanto a sua pose predominante da dinâmica molecular, as interações hidrofóbicas se mantiveram e apareceu interações salinas, duas interações agora, além de uma interação de hidrogênio. Em relação aos programas de dinâmica molecular, são diversos os programas que a gente tem, que a gente pode estar utilizando a dinâmica. Alguns desses programas eles são pagos, já outros são grátis. Eu destaco o programa Gromax, o qual ele é um programa free, porém é um programa validado e
extremamente utilizado para a realização da dinâmica molecular. Outras aplicações que a gente pode realizar da dinâmica é a verificação da estabilidade de complexos, a partir de que tempo de simulação meu complexo ele vai estar estável. A gente pode realizar a triagem virtual com a dinâmica molecular. A gente pode realizar o estudo de interações prevalentes durante o tempo de simulação e, consequentemente, também hipotetizar mecanismo de ação. Se a gente não conhece o mecanismo de ação de uma estrutura, através da dinâmica, já que é uma estratégia que simula de forma mais realística o que vai estar ocorrendo no meio biológico, a gente vai conseguir simular o seu mecanismo de ação. Assim, então, a gente vai predizer o mecanismo. A gente também vai conseguir predizer o comportamento de ligantes. Isso abre a vertente para a gente realizar estudos de interações medicamentosas e também estudos de toxicinéticas. Pessoal, o minicurso basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, mais uma vez a ABQ Regional Amapá e também a Rede Bionorte. E gostaria de finalizar o minicurso com a seguinte frase: todo mundo que cria ciência contribui para a corrida de bastão. Você pega o bastão deixado por alguém, corre o seu trecho e finalmente passa o bastão para outro. Em pesquisa e desenvolvimento, pessoal, é um trabalho de formiguinha que a gente avança um pouquinho para as próximas gerações poderem avançar mais um pouquinho e assim por diante. Sempre melhorando o que a gente já tem e buscando novas soluções aos novos problemas que irão surgir no decorrer do tempo na sociedade. Pessoal, eu espero que esse minicurso tenha sido útil para vocês. Vou deixar meu contato, caso vocês queiram entrar em contato, queiram algum tipo de material, queiram tirar mais dúvidas. Esse é o meu contato. E é isso, tá bom? Muito obrigado. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr.